Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Boa Conversa. E hoje será de fato uma boa conversa. Tenho uma alegria imensa de conversar hoje com uma pessoa pioneira aqui do Distrito Federal, mas de uma maneira muito especial, um pioneiro de Taguatinga. Hoje esse empresário que eu venho conversar, que também é uma pessoa importante no cenário cultural aqui do Distrito Federal, empresário e escritor Carlos Aguiar, natural de Sobral, o nosso querido estado do Ceará. Nasceu em um pequeno povoado, Mulungu dos Carlos. Daqui a pouco vamos saber que negócio é esse. Saiu de sua cidade aos 15 anos para buscar uma vida melhor e foi em Brasília que criou raízes e fez carreira como empresário e também na cultura. Em Brasília, fundou a sua loja de materiais de construção, chegando ao cargo de presidente do setor, o Sindimac. Na literatura, faz questão de ressaltar seu amor por Taguatinga, como no livro que seguro aqui em minhas mãos, Vivendo, Aprendendo e Morrendo Sem Saber. Já é a segunda edição, já ampliada, hein? Escolheu Taguatinga para viver, para criar sua família. É por isso que, com essa grande alegria, nós recebemos aqui hoje o empresário, o escritor Carlos Aguiar, o cearense Carlos Aguiar. Seja bem-vindo, Carlos, bom dia. Bom dia, ilustre administrador de Taguatinga, né? É uma honra muito grande conhecermos o seu trabalho, Bispo Renato. Eu, como taguatinguense, acredito muito nas coisas e o senhor, com certeza, vai fazer uma diferença para a nossa cidade. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes, né? A sua equipe, porque na vida é assim. Por melhor que a gente faça, a gente não consegue viver sozinho. Tem que ter alguém ao nosso lado. Eu tenho certeza que o senhor está bem assessorado. E o senhor fala, obrigado. O senhor falou de alguém próximo. O senhor é cearense, Sobral, mas Mulungu dos Carlos. O que é isso, Mulungu? Mulungu dos Carlos é um povoado tão pequeno que eu conto neste livro, que na minha época morava 78 pessoas. Hoje, por falta de estrutura, moram 18 pessoas, o qual eu conto aí esta história completa. Este livro, bispo, o senhor falou, eu começo a falar dele antes de nascer. Como assim? Eu descobri que eu não era para ter nascido. E eu até brinco, quando você tem de nascer, vai nascer, ninguém vai impedir. Como também na hora de morrer, você pode ter a melhor equipe, melhores médicos, não vão impedir. Então, o que eu digo? Viva bem, faça o melhor que pode, porque a gente nasce sem pedir e morre sem querer. O que nós temos que fazer é aproveitar muito bem esse intervalo que é concedido por Deus. Mas por que o senhor não queria que o senhor nascesse? Meu pai estava brigado, eu conto nessa aí, no livro, e nesse dia eles fizeram as pazes e aí... Fizeram. Eu fui gerado, e eu fiquei feliz, e eu conto essa história nesse livro, o primeiro livro que eu dediquei foi à minha mãe, que ela disse que eu vim para trazer a paz, e eu estou fazendo isso até hoje. Eu acho que eu me comprometi muito mais quando o entrevistador perguntou a ela por que não era para ter nascido. Ela disse, tinha um porquê, e eu digo que tudo tem um porquê, nada é por acaso, e Deus não se engana. Nunca, né? Mas, seu Carlos, nós, nessa conversa, nessa história toda que o senhor construiu ao longo da sua vida, é claro que o senhor tem pessoa muito especial, e o senhor também conta no livro que o senhor teve que voltar lá ao Ceará para casar. E o senhor foi de bugre. Fui de bugre, e eu conto que aí, por amor a gente vai até de bugre, a gente vai para qualquer lugar, gente, quando a gente gosta, quando a gente ama, quando a gente quer construir uma família, e eu fui abençoado, porque eu tenho uma família que eu sonhava ter, só que veio muito melhor. Mas por quê? O que essa família do senhor tem tão especial assim? Ela tem tudo, ela tem harmonia, ela tem paz, e ela é uma família trabalhadora. Eu digo que existe empresa familiar e família empresária. A minha é uma família empresária. Meus filhos cuidam com afinco, com carinho, que eu nunca chamei eles para trabalhar. Eles estão lá por opção, são 3 filhos que levam o nome da empresa. Até nisso eu acertei. KSA, que é o K de Carla, de Klebe, de Cleito, o S de Souza e o A de Aguiar. 3. KSA. Mas, seu Carlos, que a gente tem de falar sobre isso, dizer para o senhor ainda há pouco, eu ainda era criança e entregava pão e leite nos comércios,
E eu passava ali pela Norte e já via KSA. 43 anos da sua empresa. Hoje, completando. 11 de setembro de 77, aquele garoto, com muito sonho, com muita garra, chegava naquele endereço com 21 anos de idade, que é a idade do meu neto hoje. Eu era solteiro na época, viu? E no mesmo lugar, né, a empresa? No mesmo lugar. A única coisa é que nós chegamos lá, nós arrendamos um bar, o qual eu conto a história. Só conta a história do bar aqui A pessoa me arrendou o bar e me empresta 10 mil cruzeiros. E era só uma lojinha. E hoje é o bloco completo e mais alguma coisa. Agora, o senhor fala do bar, eu vou voltar na empresa, mas o cearense também parece que gosta muito de beber, né? Que tem um outro cearense famoso aqui, o tal de Reginaldo Veras, que é um pé de cana também. Por que o bar? O senhor bebia naquela época? Não, é porque eu não tinha meios, eu estava começando, e uma pessoa me emprestou um bar. Eu estava saindo de um restaurante que trabalhava lá como auxiliar de garçom, com mim, o qual eu conto essa história completa. E o que eu tinha que fazer era aceitar a oportunidade e fazer mudar esse resultado. Porque eu digo que se você quer algo que nunca fez, tem que fazer coisa que nunca teve, tem que fazer coisa que nunca fez. Senão não vai fazer nada. Eu acho que a gente tem que acreditar, ganhando meio salário mínimo, ali já era de bom tamanho. Agora, qual é essa história de sucesso, Carlos? 43 anos, no mesmo lugar, tantas empresas do seu ramo, que é material de construção, que nasceu, já acabou, umas empresas que eram até grandes ao longo desses 43 anos foram embora, e a do senhor está aí. Como é que tem a KSA, 43 anos, uma história de sucesso, está lá no mesmo lugar, mas já tem outros lugares, está abrindo outros lugares. Que história é essa de sucesso? Eu acho que, como filosofia de vida, se vale a pena fazer, faça bem feito. O cliente é seu patrão. Lembre-se, aquilo que está acontecendo é o resultado de um trabalho. E dizer que eu tenho um cliente que tem 43 anos, que são nossos clientes, e ainda permanece lá com o mesmo carinho, eu acho que a família veio também complementar. A minha esposa está lá, os 3 filhos estão lá, o neto também. A esposa trabalha lá? Trabalha pé de boi. É a primeira que chega, a última que sai. Quer dizer que como é que é o olho do dono capado? Quantos anos de casado, senhor Carlos? 42 anos. Tenho filho de 41 anos e neto de 21. Ainda bem que não teve de 44. Se tivesse 44 naquela época era um problema. Pois é, mas muito bem casado, uma família constituída, com carinho. Eu digo que a família é a base, família começa, né, em casa, e se você não estiver bem em casa, vai estar bem em canto nenhum. Então, Carlos, exatamente isso. Nós falamos da sua empresa de sucesso, mas ela não é resultado do acaso. É resultado de trabalho, de competência, de perseverança, mas, sobretudo, você tem uma base familiar extraordinariamente maravilhosa. O casamento de 40 e poucos anos, 3 filhos, netos, todo mundo ali bem envolvido na mesma atividade, mas, sobretudo, na solidez da família. Com certeza, uma família que está criada na solidez também da fé em Deus. Não tem como dar errado, né? Deus, família. Com certeza. A gente, para ser empresário, a gente tem que renunciar de muita coisa, a gente nunca vai fazer tudo o que gostaria de fazer. Por exemplo, família empresária. Toda segunda-feira, depois que a loja fecha na própria empresa, nós temos uma reunião empresarial para saber o que está sendo feito, se está dando certo, falando limpo, jogando aberto, ali conversando profissionalmente. Isso é interessante porque, lógico, a família constrói o patrimônio, né? Mas tem gente que constrói e destrói. Mas pelo que eu percebo da sua família, todo mundo continua construindo. O senhor está lá, a esposa está, os filhos estão, entendem que aquilo é uma conquista de uma vida, né, Carlos? Com certeza. Sem eles, eu atribuo sucesso a eles, a minha esposa. Não faria nada sozinho. E eles são o meu sustentáculo. É a minha base, é onde eu me apego. Nos momentos mais difíceis, eu lembro de Deus e da minha família. Aí dá para prosseguir, né, Carlos? Com certeza. Toda caminhada começa num primeiro passo. E depois você não pode parar, tem que continuar. O senhor que é escritor... Seguindo em frente. É verdade. O senhor é um escritor. Nós vamos falar um pouquinho mais no segundo bloco sobre os livros, o senhor contar algumas histórias para nós aqui também. Mas casado há 40 e poucos anos. Uma mulher muito brava. Como é que faz para não deixar a mulher tão brava, senhor? Eu acho o seguinte, nós também somos. Eu digo que se a gente procurar
entender uns aos outros, a vida se torna muito mais suave. Não basta só que eu queira que as pessoas me entendam, eu tenho que entender as pessoas. Eu tenho uma história interessante. Por favor, conta para nós. Eu tinha um bar e estava sempre muito alegre. Uma certa feita, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Carlos, você começa muito cedo e termina tarde, sempre alegre? Eu digo, eu me propus a vender pinga, sabendo que está me dando um resultado, mas cada dose que eu vendo, eu tiro o cara do sério. Ele falou assim: e aqueles que bebeu em outro lugar? Eu digo, e o meu também não vão para lá? Tem que ser consciente, gente. O senhor disse uma frase que, logicamente, ela é bíblica também. O problema é que nós queremos que as pessoas façam por nós e nós não queremos fazer para os outros, né? Eu vejo o seguinte, dando que se recebe, agradecendo, é o melhor meio de pedir. Tem gente que só lembra de pedir, esquece de agradecer. Está na dificuldade, ele lembra de tudo. Quando tudo passa, ele esquece. Não, gente, é agradecendo que se pede. Eu digo que tem uma das frases do nosso livro que eu digo: gratidão é uma palavra mágica e doce, que agrada até os ingratos e os amargos. E aí, é interessante o que o senhor está falando, eu sempre pergunto, e as pessoas falam tanto de amor, né, Carlos? O que é o amor, afinal de contas? Lógico, se eu pegar a Bíblia, eu vou entender que amor é doar. Se a gente levar para que a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela diz que amar é servir. Então, amar sempre é dar e nunca receber, sempre servir e nunca esperar ser servido. Foi exatamente isso, parece que o senhor também fez ao longo da sua vida. Eu acho que isso, como diz aí na oração de São Francisco, é dando que se recebe. Você está preocupado em receber? Você já doou? Você está pensando em colher? Você já plantou? Verdade. Começa por aí, faça a sua parte, que Deus vai te ajudar a fazer a dele. Porque normalmente as pessoas só querem, né? Só vê nós e só reclamam de tudo e nada fazem diferente. E eu digo, quando você faz sempre a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. O senhor agora administrando, o senhor precisa da população, lhe passar alguma... Lógico que o senhor vai fazer uma peneira, mas é necessário, o senhor não vai conseguir sozinho. Uma lâmpada que queimou, diz assim, o administrador... Não, rapaz, ele não está aqui toda hora. Liga na SEB primeiro, faça a sua parte e diga, olha, a iluminação pública está falha. Não é simplesmente chegar lá na imprensa e dizer que o administrador não faz nada. Não faz nada. O bueiro na tua casa, você não cuida, mas você joga o copinho, você joga o papel e aquele resultado vem para você. É o interessante que o senhor está dizendo. Primeiro, a gente cobra tanto e faz tão pouco, né? Por que o bueiro entupiu? Com certeza não foi só a água, não foi só a terra. Houve ali plástico, garrafas, você joga fora e você acha que, porque está pagando os impostos, no momento que você fizer isso, você vai pagar menos imposto, porque vai dar menos trabalho. E o dinheiro não é dele, é de todos nós, né? De todos. O governo administra o dinheiro, é resultado dos nossos impostos. É até interessante, Carlos, que lá se vizinha a sua loja, um líder comunitário estava dizendo, pedindo para trocar a iluminação da quadra. Eu perguntei o que aconteceu, eu disse, roubaram os fios. Então você veja que a própria população que deveria cuidar, muitas vezes não cuida. Ele destrói. E logicamente isso traz para nós uma sensação que não é tirando de uma quadra, tirou de todos nós, né? Dele, do filho dele, de outras pessoas que vão sofrer por aquilo. Eu digo que se você não cuidar de você, do teu quintal, tu vai cuidar de quem? É verdade. Olha, estamos recebendo aqui hoje Carlos Aguiar no Boa Conversa, escritor, empresário, pessoa feliz da vida com aquilo que fez e faz, porque construiu solidamente a sua vida e sua história em uma família que, logicamente, ama a Deus e que ama trabalhar. No próximo bloco, vamos conversar um pouco mais com Carlos Aguiar, contando um pouco mais sobre a sua vida.